gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar sobre as minhas matérias do primeiro período da faculdade. Mas antes de mais nada, é muito importante vocês entenderem que o nome da matéria não é universal, ou seja, isso não significa que todas as faculdades têm o mesmo nome. Às vezes acontece delas terem o mesmo nome e abordarem o mesmo conteúdo, mas isso não significa que acontecem em todas, tá? E outra coisa, a grade varia muito de instituição para instituição. Além disso tudo, agora, em 2019, várias instituições mudaram as suas grades, então já não é como era quando eu entrei na faculdade, apesar de eu ter entrado em 2018, né, no caso, ano passado. Por isso que é importante você entrar no site da tua faculdade, né, que você vai estudar, ou que você pretende estudar, chega lá, olha, se não tem no site da faculdade, liga e pede qual que é a grade, ou entra em contato com algum estudante que eles vão te passar também, beleza? Então, ok, recados dados, vamos às disciplinas. A primeira disciplina que eu tive na faculdade foi Raízes do Pensamento Psicológico. A gente via Sócrates, a gente via Platão, Aristóteles, Descartes, enfim. Só que a gente via voltado para a psicologia. Então, como que aquele pensamento afetou a psicologia, como que moldou a psicologia. Aqui estão alguns dos textos que eu precisava ler. Pouca coisa, né, more? Eu peguei final nessa matéria, mas tudo bem. Outra matéria que eu tive foi Psicologia Geral. A gente aprendeu sobre inteligência, percepção, linguagem, memória, aprendizagem, enfim. A gente via conceitos básicos da psicologia e bem introdutórios também, né? Então a gente aprendeu sobre linguagem, mas são vários fatores que tem dentro da linguagem. Em neuro, depois eu estudei sobre linguagem também, enfim. Então não é tipo um aprendizado concreto e pra sempre, sabe? Ele vai sendo alimentado com os outros períodos. Eu tinha uma outra matéria que ela era complementar, que se chamava Laboratório de Psicologia Geral. Nessa matéria a gente colocava em prática a aula teórica da psicologia geral. Então a nota ela foi composta por trabalhos e presença. A presença valia a nota. Outra matéria que eu tive foi anatomia. Na minha faculdade eu vi anatomia geral primeiro, depois a gente tinha neuroanatomia e fisiologia também, né? Eu já vi algumas faculdades, por exemplo, a Federal daqui de Curitiba, ela trabalha com neuro, né? Então é só neuro, você não tem tipo braço, né? A gente teve que aprender tudo. Aliás, esse músculo aqui, ó, que é a panturrilha, ele se chama gastrocnêmio. E a anatomia também tinha laboratório, então a gente tinha aula teórica de anatomia geral e tinha o laboratório de anatomia geral. O cheiro de formol era muito forte, mas era muito legal porque a gente usava jaleco. Eu gostava de usar jaleco, era legal. Depois passou o amor por jaleco, não tem mais não. Outra matéria que eu tive era Antropologia Aplicada à Psicologia, e essa particularmente foi uma das minhas matérias favoritas do primeiro período, porque era uma aula basicamente onde não existe certo e errado, e sim o mais coerente com a situação. Nessa matéria o professor selecionava um determinado assunto e ele achava tipo 2, 3 textos, dividia a sala em 2, 3 grupos, e aí a gente tinha que apresentar em forma de seminário, né? Então era uma roda onde ficava todo mundo falando e dialogando sobre aquele assunto. Todo mundo tinha que falar, isso era uma coisa que a gente tinha que trabalhar, e dentro dos textos a gente precisava fazer uma problematização. Então essa matéria era fundamental para que a gente desenvolvesse o nosso senso crítico. Eu também tive História da Psicologia. A gente precisou ver como que a psicologia se formou, né? Mas isso a gente via especificamente em Raízes do Pensamento Psicológico, né? Então todo o desenvolvimento da psicologia. E na disciplina História da Psicologia a gente via como que isso foi aplicado no Brasil. Quando que isso virou uma profissão, quando que isso virou um curso dentro de uma faculdade. Quem que se tornou isso um curso da faculdade? Então essas coisas a gente via dentro dessa matéria. A gente tinha alguns textos para ler, mas eram pouquíssimos assim. Mas a gente tinha que apresentar, tipo, constantemente. Era quase toda semana tinha uma apresentação sobre algum tema. A minha faculdade, no primeiro período, ela era muito metodologia ativa. Não era comum o professor chegar com um slide e falar,
o aluno chegar e ler, escrever e não sei o que, e ok, acabou e sai, vambora. Não era assim que funcionava, não. Era tipo assim, material de apoio para aula, material complementar e não sei o que, apresentação, dinâmica, seminário, tudo isso para que a gente estivesse presente dentro da matéria. Era difícil, mas de certa forma também era legal. Por fim, eu tive uma matéria chamada etologia. Essa matéria, basicamente, a gente estudava o comportamento animal, então a gente via alguns conceitos que são usados dentro da psicologia humana, digamos assim. Muito do que foi estudado em macacos, em ratos, em patos, foi utilizado para compreender o ser humano. Essa matéria foi dividida em grupos, então a gente tinha tipo os nossos grupos fixos. E todas as aulas a professora passava um conteúdo, né? Então, por exemplo, imprint. Ok, a gente tá vendo sobre imprint, agora vamos fazer isso aqui no nosso grupo e conversar. O primeiro período, ele foi extremamente importante, principalmente com relação a essa metodologia ativa, porque eu tive que me moldar àquela situação, assim, imediatamente. Eu tinha acabado de sair do terceirão, então eu não estava acostumada com isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a conhecerem um pouquinho mais da psicologia. A minha garganta tá doendo, que tá bem infeccionada, mas enfim, tamo aí, né? Essas foram as minhas matérias, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, todas essas coisas que você sabe que é importante. E você vai fazer porque você é legal? Então é isso, gente. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como é a faculdade de psicologia, como que eu lido com as minhas matérias, não esquece de me seguir no meu Instagram de estudos, que vai estar aqui em algum lugar aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que quer cursar psicologia, para eles conhecerem um pouquinho melhor sobre as matérias. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!